voltou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, como você sabe, e agora eu vou dar uma explicação técnica sobre essa história do adiamento, né, do julgamento do Gabriel, do Gabigol, que seria nesta sexta-feira e não será mais, né? E para muita gente eu tenho ouvido isso, não, se está sendo adiado significa que o julgamento ruma, né, o veredito final ruma para uma absolvição. Bom, não é bem assim, tá? Eu conversei aqui, muita gente assistiu às lives, 2 vezes com a advogada Fernanda Soares, especializada em direito esportivo, e foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, sobre a sinalização do que poderia acontecer com o Gabriel, né? E aí, em cima, essas 2 intervenções foram feitas, em cima, primeiro, do resultado do julgamento do Tribunal Antidopagem no Brasil, e depois sobre a liminar que foi concedida ao Gabigol para que ele pudesse jogar, tá? Em nenhum dos casos, a Fernanda Soares falou assim, não, isso é um indício do que pode acontecer no julgamento definitivo no Tribunal Arbitral do Esporte, tá? Não tem como fazer essa previsão. Então, se você acha que, não, esse é um indicativo de que há uma possibilidade de absolvição, está enganado, né? Porque, como a própria Fernanda explicou, esse processo começa do zero. Então, o tribunal não viu elementos ainda para julgar o Gabigol, não conseguiu compilar as informações necessárias para iniciar o julgamento, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$100, que é o valor máximo, eu vou lhe dar 20. Só que é óbvio, é evidente para você entender direitinho que você vai usar esse valor para fazer a sua fezinha no site kto.com. Não adianta sacar, você não vai conseguir, tá? E o mais legal dessa história toda é que eu posto diariamente no meu Instagram as melhores odds do mercado para você. Então, siga-me no Instagram, que é @bernardoaqui, @bernardoaqui, e lá nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado para você, beleza? Retomando aqui o tema do vídeo, a Fernanda explicou, e ela me permite eu chamá-la assim, né, que vai começar uma análise do zero no Tribunal Arbitral do Esporte. Então, se há um adiamento, o que acontece? O adiamento significa que o tribunal não conseguiu compilar as informações necessárias, só isso, nada mais do que isso, tá? Não tem como fazer qualquer tipo de previsão sobre a absolvição ou condenação do Gabriel nesse caso, entendeu? Então fica claro, né, que é um caso muito difícil, muito complicado, tanto que o placar foi 5-4 no julgamento no Tribunal Arbitral de Dopagem, né, no Tribunal de Antidopagem, né, brasileiro, 5-4, e o Gabigol acabou recebendo aí uma liminar em seu favor para poder jogar, tá? Isso é uma coisa, isso é passado. O julgamento de agora em diante, o processo de agora em diante começa do zero. Então, de repente, eles podem entender lá, são 3 auditores, que não, o Gabigol não tem nada a ver com essa história, não tem problema nenhum e tal, está absolvido, que não, ele deva ser condenado. Até o número de votos é diferente, né, pessoal? A gente está falando de 3 votos contra 9 no julgamento aqui no Brasil, tá? O grande questionamento é, Gabigol hoje faz diferença no Flamengo? Ele marcou o 6º gol, isso é histórico, da vitória, da goleada acachapante do Flamengo sobre o Vasco no domingo passado.
Agora, o Gabigol é um reserva de luxo desse time do Flamengo e tem jogado bola como tal. É tanto que a atuação dele, ele pegou algumas vezes na bola ali, foi discreta. Ele fez o gol, é verdade, é importante. Não estou negando a importância desse tento anotado pelo Gabigol. Agora a questão é, como o Flamengo seria prejudicado com uma condenação? Porque, na verdade, o principal prejudicado nessa história toda, e quero que você deixe aqui nos seus comentários, seria o próprio jogador. Mas não que ele seria prejudicado por uma decisão arbitrária, nada disso. Ele fez por onde? O Gabigol é um cara mimado, né? Então ele não se comportou da forma adequada, mais uma vez, quando teve de atender lá e fazer aquilo que ele tinha que fazer. Coleta da urina dele não fez da forma adequada. Há contradições nas versões? Há, claro que há. Mas é uma atitude estranha. Até porque, eu não estou insinuando nada aqui, muito pelo contrário, o Gabigol não tinha absolutamente nenhuma substância ilegal no corpo dele, tanto que o exame deu negativo. Agora, a questão é a atitude do jogador. Isso eu acho que é importante a gente analisar. Mais uma vez, né? São atitudes repetidamente ruins do Gabigol. Primeiro essa, depois quando aparece vestindo a camisa do Corinthians, isso acaba prejudicando não só o jogador, eu falo que é o principal prejudicado, porque hoje, honestamente, faz grande diferença no time do Flamengo, ter o Gabriel ou não, tanto que é a grande possibilidade dele sair do Flamengo ao final do ano. Isso se ele não for condenado, se algum clube se interessar. Algum clube se interessaria pagar horrores ao Gabigol, que joga hoje? Muita gente falou assim, não, o Gabigol tá perdoado pelo gol que fez contra o Vasco. Para mim, ele vai ter que mostrar muito mais para isso. Muito mais para ser perdoado. É uma sequência de fatos que depõem contra o jogador, que fazem com que a torcida esteja no veneno com o jogador com toda a razão. Ou que boa parte da torcida esteja no veneno com o jogador com toda a razão. Porque, afinal de contas, fora do campo não vem se comportando bem e dentro do campo não está jogando nada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.